Olá, queridos! Graça e paz! Vamos mais uma manhã com a Palavra de Deus na nossa leitura? Compartilhe essa palavra, dê um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Segunda de Crônica 35, o tema é Josias celebra a Páscoa. Então vamos ver aqui no versículo 1, diz assim: Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias então ele vai convocar, ele vai fazer a dedicação do templo, ele vai nomear sacerdotes para que esse sacerdote se dedique ao templo do Senhor. Porque aqui no versículo 3 ele vai estar dizendo, ele disse aos levitas que instruía todo Israel e havia sido consagrados. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Então ele vai determinar e falar para os levitas que se coloquem a arca agora no templo do Senhor. Sabe, ele deu ordem para a celebração da Páscoa de acordo com as ordenanças que o Senhor havia dado a Moisés. Ele encoraja então os sacerdotes a se dedicar ao Senhor, servir o templo. E no versículo 7, nós vamos ver uma característica linda do rei Josias, porque vai dizer assim: Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para a oferta da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Ele deu aquilo que era dele, ele deu aquilo que era do seu tesouro particular, ele entregou ao Senhor. Sabe, aqui no versículo 16 vai estar falando assim: assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia durante 7 dias, a festa de pães sem fermento. Agora observe, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como essa, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Olha só, aconteceu tantas coisas maravilhosas, uma Páscoa que ficou registrada que desde os tempos de Samuel, do profeta Samuel, não se havia comemorado uma Páscoa dessa forma, mas logo a seguir, no verso 20, vai estar dizendo: depois de tudo que Josias fez, depois de colocar em ordem o templo, olhe bem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar. E aí vem uma guerra que não pertencia ao rei, porque o rei do Egito saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. Josias marchou para combatê-lo. Agora observe a resposta. Neco enviou-lhe mensageiro dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez eu não estou atacando a ti, é outro reino com o qual eu estou em guerra. Deus me disse que me apressasse e por isso, para de te opores a Deus, porque Deus está comigo, caso contrário ele vai te destruir. E o que acontece? Josias então, ele não ouve, ele decide entrar em uma guerra que não é dele, ele decide guerrear uma guerra sem consultar o Senhor, e o resultado desta guerra é que ele entra nessa batalha e ele foi atingido por flecheiros, e ele disse, aqui no verso 23, ele vai dizer aos seus oficiais: tirem-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram em outro, levaram para Jerusalém, aonde morreu. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que nem todas as guerras é para nós guerrear. Nós precisamos estar na direção do Senhor, ouvir o Espírito do Senhor, entender o momento certo e se é o tempo e como o Senhor vai nos chamar. Porque Josias poderia ter vivido muitos anos. O que vemos aqui é que ele teve uma morte prematura, porque ele não deu ouvidos. Ele começou a se encher de confiança pessoal e acabou morrendo tão cedo. Vamos agora para o Salmo. O Salmo 89 é o salmo
poema do Ezraíta Etan. E o verso 38, o salmista vai estar falando para o Senhor, ele vai estar perplexo, porque confuso, porque Deus tem uma aliança, Deus estava aliança com o povo de Israel, aliança com Davi, e agora ele vai estar vendo uma situação difícil, uma situação de juízo, e aqui no versículo 38 ele vai estar falando: mas tu rejeitaste, recusaste, te enfureceste contra o teu ungido. Sabe, aqui vemos as pessoas que o autor está se aproximando do Senhor, e ele vai se aproximar então pedindo para misericórdia, pedindo para o Senhor, declarando misericórdia, e ele vai louvar o Senhor, ele vai lembrar o Senhor da aliança que fez com Davi, ele vai lembrar e dizer que da confiança, ele confia na graça do Senhor, mesmo em meio à situação caótica, mesmo em meio a uma situação difícil. E ele vai dizer então no versículo 30, vamos voltar um pouquinho, ele vai estar falando assim: se os teus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos, não deixarem de obedecer os meus mandamentos, com vara eu castigarei seus pecados, as suas iniquidades com açoite, mas não afastarei deles o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. É um Deus que não volta atrás na sua aliança, é um Deus que vai corrigir, é um Deus que diz que ele vai corrigir, mas ele vai corrigir para trazer para perto, ele vai corrigir para que esses filhos lembrem desse Deus de aliança. O salmista chega no verso 46, ele vai dizer: até quando, Senhor, para sempre te esconderá? Até quando a tua ira queimarás como fogo? Ele está dizendo: Deus, eu estou sofrendo. Deus, até quando? Deus, a nossa situação está muito difícil. Quantas vezes eu e você, diante de uma situação difícil, diante de uma situação que nós olhamos e não vemos resposta, nós chegamos diante do Senhor e fala: Senhor, até quando? Senhor, tem misericórdia. Sabe, querido, quando nós estamos sofrendo, parece que tudo passa em câmera lenta, os dias são mais longos, as noites são mais longas, e nós vemos nesse salmo então a atitude divina de combinar justiça com misericórdia, e isso vai nos mostrar o caráter amoroso de um Deus que sempre vai chamar para perto. Porque aqui no versos 49, ele vai dizer: ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no teu íntimo tenho que suportar de todos os povos. Mas no verso 52, ele vai dizer: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Vamos lá para o Evangelho de João? 1 João, capítulo 2, e tem uma palavra linda, porque o tema dessa palavra é andar na luz. E aqui o Senhor Jesus, ele vai estar dizendo, verso 1 e verso 2, João vai estar falando, né? Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas também pelos pecados do mundo. Verso 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, olha o que diz a palavra, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, ele deve andar também como o Senhor andou. Aquele que permanece não é só de palavra, ele vai precisar demonstrar com as tuas atitudes. Sabe, queridos, e tem algo muito importante aqui no verso 18, advertência contra os anticristos, e ele vai estar dizendo, filhinhos, esta é a última hora. É assim que vocês ouviram que o anticristo já está vindo, e já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Verso 20. Mas vocês têm a unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Graça e paz, queridos, que o Senhor te abençoe.